Em outros casos eles bloqueiam os seus bens, né? E naquela época eles pegavam até os filhos para serem escravos. Olha só que loucura, imagina, você não tem dinheiro para pagar uma dívida, bater um oficial de justiça na sua casa e falar: olha, estou levando seus filhos, porque eles vão ter que ser escravos, né? Não sei, talvez durante um período, para poder pagar a sua dívida que você não consegue pagar. Que loucura, né? E essa foi a história dessa mulher. E aqui nós vemos que o profeta, ele pegou e trouxe uma estratégia de Deus. Ele falou: ó, o que você tem na sua casa? E aquela mulher, ela fala: só tem um pouco de azeite. Aí ele fala então para aquela mulher para a casa dela começar a derramar o azeite, que Deus iria multiplicar aquele azeite. E o que aconteceu foi que, na verdade, aquela mulher estava passando um momento de dificuldade muito grande, de escassez terrível. E Deus em nenhum momento ignorou a dificuldade e a luta daquela pessoa. Da mesma forma é conosco. Deus, Ele não ignora a nossa dificuldade, Ele não ignora a nossa luta. Porém, Deus, Ele não eliminou a dívida daquela mulher, né? Então, Deus, eu tenho uma dívida, eu vou orar, vai cair dinheiro, vai aparecer dinheiro na minha conta para que eu pague essa dívida. Não foi isso. O que Deus fez? Deus, Ele deu para aquela mulher uma estratégia. Amém? Porque, na verdade, Ele multiplicou o que ela já possuía. Amém? Então, quando nós precisamos entender que prosperidade não é dinheiro, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o nosso posicionamento no momento da luta e da dificuldade. Ali, aquela mulher, ela foi até o profeta e ela falou: me dá um caminho, me dá uma estratégia. E nós precisamos buscar esse caminho e essa estratégia de Deus na hora das dificuldades. Porque nós até cantamos um louvor, né? Que é aquele louvor escape. Fala: Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Porque na verdade sempre existe um caminho de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu tenho um primo que nós estávamos vindo para cá e nós ficamos sabendo que esse meu primo, ele tentou se matar hoje. Ele tomou, se não me engano, foi 20 Rivotril, né? 20. Eu nem conheço muito de remédio, mas eu sei que isso daí é um número de que, se a pessoa tomar, realmente ele foi parar no hospital, ficou mal, tentou se matar. Porque muitas das vezes as pessoas, no momento de uma dificuldade, de uma pressão muito grande, o que elas querem fazer? O caminho para elas é apenas: não tem solução. A única solução é o quê? Eu sair desse mundo, eu me matar. E eu aprendi que o suicídio, ele, na verdade, é uma fuga. A pessoa, ela não vê caminhos terrenos na mente dela, e ela fala: eu preciso tirar minha vida. A única fuga que eu tenho é essa, para sair dessa opressão, dessa situação que eu estou vivendo. E aquela mulher, ela estava nesse caminhada, ela não sabia o que fazer, mas ela falou: eu vou até o profeta, porque Deus vai me dar uma estratégia para sair dessa situação que eu estou vivendo. E quando Deus multiplicou aquilo que ela tinha, Deus conduziu ela a uma liberdade financeira, porque aquele profeta falou: vai, né? Depois que ela começou a encher os jarros, e a palavra fala que ela viveu do resto, ou seja, ela alimentou ela, os filhos, pagou a dívida primeiro e viveu do resto, porque na verdade Deus quer que a gente conquiste essa liberdade financeira. Deus não quer nos ver presos em situações financeiras para que a gente gaste a nossa vida só atrás de dinheiro.
correndo atrás de dinheiro para pagar a conta, correndo atrás de dinheiro por conta da dificuldade. Não. Deus tem para cada um de nós essa liberdade financeira em nome de Jesus, amém? E o que nós precisamos é buscar essa estratégia de Deus, como aquela mulher fez. Porque na verdade, o que vai quebrar a mentalidade de miséria é justamente o nosso posicionamento e aquilo que a gente faz com os princípios espirituais. Então, a palavra, ela nos direciona a quando nós estivermos passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente buscar quem? Buscar o Senhor. E ela usou esse princípio espiritual, ela buscou a Deus, e a mentalidade de miséria foi quebrada na vida dela, amém? E o Senhor, Ele quer quebrar toda a mentalidade de miséria na nossa vida, em nome de Jesus, e Ele quer estabelecer uma cultura de provisão, de responsabilidade, de abundância, amém? Porque Deus, Ele é a fonte de toda a provisão, e aquele que concede capacidade para gerar riqueza. A riqueza, ela é gerada através da capacitação de Deus nas nossas vidas. Algumas pessoas nasceram com essa capacidade, mas não foi orada. Essa é a verdade. Tem pessoas que têm facilidade de prosperação, de adquirir recursos, sim ou não? Porque a palavra do Senhor fala aqui, na verdade, a prosperidade ela é dom de Deus. Só que se você não tem, peça a Deus, a palavra fala, porque Ele dá liberalmente. Se nós não eu não tenho o dom de conquista, Senhor, o dom de prosperar, o dom de... Peça a Deus que o Senhor, Ele dá liberalmente. Aquela mulher, ela foi atrás apenas de suprir a sua necessidade, e ela recebeu de Deus uma estratégia, um dom, para ela poder prosperar e conquistar sua liberdade financeira. E nós, em nome de Jesus, precisamos buscar, Senhor, me dá esse dom de prosperar. Me dá, meu Deus, em nome de Jesus, essa mentalidade que quebra toda a miséria, toda a escassez da minha vida. Porque a escassez, muitas das vezes, ela quer limitar aquilo que Deus tem para nós. A escassez, ela fala para você, olha, esse pouquinho que você tem aí, se você perder, você não vai ter mais. Se você pegar esse pouquinho que você tem, você tentar investir, você tentar fazer alguma coisa, você vai perder, porque você só tem esse. E essa mentalidade de escassez paralisa nós, muitas das vezes, de nos desafiarmos, como essa mulher se desafiou, de pegar aquilo que a gente tem e colocar na mão do profeta, de colocar num lugar aonde vai prosperar, amém? E em nome de Jesus, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, toda mentalidade de miséria, de escassez, eu quebro da minha vida hoje em nome de Jesus, amém? Porque essa mentalidade, ela traz algumas ações espirituais contra a nossa vida. Ação do medo. Então, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de me desafiar. Essa ação espiritual, ela tira a nossa confiança em Deus, de falar: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, por isso eu vou orar, mas eu também vou agir. Eu vou orar, mas eu vou fazer também a minha parte, porque é justamente isso que os religiosos, eles não fazem. Eles acreditam que, não, eu estou aqui, eu estou orando, esperando em Deus, mas não tomam uma atitude para poder liberar aquilo que Deus tem para a vida deles. Porque a oração, ela já tem, as pessoas falam, é oração com ação. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos conquistar, porque a palavra fala que o preguiçoso, ou aquele que muitas das vezes é procrastinador, ele está pecando. Por quê? Porque ele não está indo atrás e conquistando aquilo que Deus tem para ele. Porque a palavra fala que Deus
Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, tudo o Senhor já conquistou para nós, mas nós precisamos, a palavra diz que por esforço que o reino de Deus é conquistado. E o reino de Deus, queridos, tem muita gente que acha que o reino de Deus é só quando eu estiver na glória. Não, quando eu estiver na glória, aí sim. Não, nós somos aqueles que trazemos o reino de Deus para a terra. Amém? E o reino de Deus tem prosperidade, no reino de Deus tem abundância, com propósito. Amém? Deus quer te abençoar, Ele quer te prosperar com propósito em nome de Jesus. Amém? Porque o problema não é apenas a falta de dinheiro, mas uma mentalidade de escassez que impede muitos de enxergarem as oportunidades que Deus preparou. Porque tudo é oportunidade. O profeta falou para aquela mulher: o que você tem? A primeira coisa que ela falou é: não tenho nada. Aí depois ela falou: não, tenho um pouquinho de azeite. E o profeta falou: é com esse pouco que você tem que a partir de hoje você vai começar a prosperar. Ele falou: vai para sua casa, começa a despejar as vasilhas. E ele deu uma estratégia, ele deu um caminho. Ele falou: ó, as vasilhas que você for enchendo, vai colocando de lado. Vai colocando de lado. Ou seja, organização, disciplina. Esse mês, eu e a minha esposa, nós começamos, nós praticamente zeramos as nossas dívidas, algumas dívidas que nós tínhamos, não que o não estava sujo, não era isso, mas algumas pendências que a gente tinha, dívida que a gente, todo mês, era aquela dívida que a gente tinha que pagar, e a gente não precisava daquela situação. Nós falamos: ó, vamos pagar as nossas dívidas. E Deus nos mostrou um caminho. Porque muitas das vezes, tem pessoas que às vezes falam: ó, eu tenho uma casinha lá no fundo da casa, eu falo: eu vou reformar aqui, vou construir para eu ter uma renda, que é uma renda passiva, um aluguel. E às vezes a pessoa, ela gasta, para construir uma casa, para reformar. Hoje em dia você gasta muito dinheiro, 50, 100 mil, sei lá, dependendo da casa. E eu falei para a minha esposa: não, peraí, nós temos aqui uma dívida X todo mês. Se nós zerarmos essa dívida, todo mês vai sobrar um valor X, que é um valor que tem pessoas que investem horrores para ter esse valor sobrando na conta. E enquanto é só nós pegarmos essa dívida aqui, zerar essa dívida, todo mês vai sobrar esse valor aqui para a gente. Não precisava de muita coisa. Então, o Senhor quer nos dar essa organização, essa disciplina, essa estratégia. Às vezes não precisa de muita coisa para você poder ter um valor que você precisa ter. Às vezes é só organização, é só disciplina. Como eu falei, pessoas investem horrores, às vezes para ter uma renda de R$2.000. Às vezes, se você conseguir ajustar uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente pegar as férias, vou quitar essa dívida aqui, às vezes esse valor vai sobrar na sua conta. Então Deus, Ele nos dá caminhos para que a gente possa prosperar. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar essas oportunidades, esses caminhos. E às vezes a nossa mente, ela está tão cheia, sabe? Ela está tão, bloqueada, que a gente fala: eu não tenho caminho aqui. O único caminho é se eu ficar rico, se eu tiver muito dinheiro. Não é o dinheiro, é Deus que prospera através da mentalidade, através da nossa busca. Amém? E lá em Deuteronômio 8,18 fala assim: pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele o que lhe dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos seus pais, como hoje se vê,
Amém? Então, é Deus que nos dá aquilo que a gente precisa para adquirir riquezas. Busca em Deus esse caminho, em nome de Jesus, e você vai começar a prosperar. Amém? E aqui o Senhor, Ele fala sobre alguns passos para vencer o espírito de miséria. Amém? Primeiro, Deus Ele trabalha a partir daquilo que já colocou em suas mãos. Amém? Então faz assim em nome de Jesus. Fala assim: o Senhor vai me prosperar, com aquilo que Ele já colocou em minhas mãos. Amém? Então em nome de Jesus, hoje o Senhor Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te fazer enxergar, porque tem coisas que Ele já colocou na sua mão, que já era para você estar prosperando hoje, e você ainda não está prosperando, porque você ainda não conseguiu enxergar. Mas o Senhor está abrindo seus olhos espirituais hoje, em nome de Jesus. Amém? Lá em 2 Reis 4:2 fala assim: então Eliseu ele perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então aquela viúva, ela enxergava apenas a sua falta. E é justamente essa mentalidade que muitas pessoas têm, essa mentalidade de escassez. Ela só consegue enxergar aquilo que ela não tem. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Quando na verdade, Deus Ele quer que você enxergue aquilo que Ele já te deu. Amém? Deus já te deu aquilo que você precisa para prosperar em nome de Jesus. Ela não enxergava o recurso. E o espírito de miséria, ele faz muitas pessoas, o empresário, olhar somente para o capital que ele não possui. Então ele fala: eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Enquanto os clientes que ele perdeu, a concorrência, a crise, mas Deus te pergunta hoje: o que você já tem nas suas mãos? Então o reino de Deus, ele normalmente começa multiplicando aquilo que já existe. Amém? Porque na verdade já existia um jarro com a botija de azeite. E o reino de Deus, ele começa na multiplicação, né? Lá no livro de Marcos, no 6:38, olha a passagem que fala: Jesus ele perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? Aí eles falaram: nós não temos nada. Jesus falou: vamos ver. E tendo eles verificado, eles responderam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então o milagre ele começa quando reconhecemos que pouco nas mãos de Deus é suficiente. Amém? O pouco nas mãos de Deus é suficiente. Né? Eu acredito que nós conhecemos essa passagem. Né? Jesus ele estava pregando para uma grande multidão, né? E pregando. Né? Algumas pessoas falam que a pregação de Jesus era pregação espada, né? Que era horas e horas e horas, pregando, e acabou que o povo ficando ali, anoiteceu, e eles estavam num lugar deserto, num lugar distante, não tinha nada para comer. Então Jesus ele olha para aquele povo, ele enxerga a necessidade do povo, porque Deus ele sempre vai enxergar a sua necessidade. O Senhor ele não está aquém daquilo que você precisa. Amém? Ele enxerga a necessidade daquele povo, e ele chega, chama os discípulos de canto e fala: olha, o povo está com fome, o povo tem necessidade de comer, alimente eles. Aí eles falam: mas Jesus, como nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, nós não temos nada. Aí Jesus vai lá e dá um caminho, uma estratégia para eles: fala, ó, vai no meio da multidão, veja quem tem algo para comer. E ali os discípulos, eles, no meio da multidão, eles encontram apenas um jovem.
um adolescente, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. A palavra fala que era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você acha que só aquele menino tinha alguma coisa para comer? Vamos colocar que tinha umas 10.000 pessoas ali. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu acredito que tinha muita gente que tinha, mas a hora que perguntaram para eles, eles falaram: eu não tenho nada não. Não, o que eu tenho é para mim e só. E eu tenho certeza, meu, 10.000 pessoas, você acha que ninguém tinha nada para comer? Somente aquele jovem, que era um jovem, mas já tinha uma mentalidade próspera, ele falou: eu tenho. Porque na verdade nós precisamos entender que quando nós apresentamos diante de Deus aquilo que nós temos e falamos: Senhor, multiplica, Senhor, multiplica, Senhor, me dá caminho, Senhor, me dá estratégia, Senhor, eu preciso prosperar, porque eu sei que através da minha prosperidade o Senhor tem um propósito maior. E eu falo muito, tem um rapaz que trabalha comigo, o Júnior. Você conheceu o Juninho? Um rapaz que veio comigo, vem de Boné. Aí ele veio aqui no encontro de homens. E assim, ele, durante a sua vida, ele já tentou ter alguns negócios e tal. E ele foi frustrado, né? E hoje, ele fala que esse negócio de prosperidade não é de Deus, não. Esse negócio de prosperidade não é de Deus, não. Ajuntais tesouros nos céus, ele fala, e não na terra. Teve até outro versículo comigo. E teve um dia que eu, já meio bravo, porque todo dia eu falo com ele sobre isso, eu falei: Júnior, deixa eu te falar. Deus, ele tem propósito naquilo que ele tem para as nossas vidas, na prosperidade que ele quer derramar sobre as nossas vidas. Existem pessoas que vão depender da sua prosperidade para serem abençoados. Aí eu dei um exemplo da filha dele, eu falei: olha, deixa eu te falar, você sabia que hoje essas escolas públicas, é deixar seu filho lá e ficar na intercessão, porque o que o seu filho vai aprender lá, a cultura que está sendo estabelecida lá, o ensino que está sendo estabelecido lá, é só pela misericórdia de Deus. E eu falei para ele: você não quer prosperar para colocar sua filha, de repente, até numa escola cristã, onde ela vai aprender princípios cristãos, onde ela não vai ficar sabendo sobre ideologias, que homem com mulher é legal, mulher com mulher é legal, homem com homem é legal? Se você não entende que Deus, ele quer prosperar a sua vida, porque ele tem propósitos maiores através da prosperidade que ele quer derramar sobre a tua vida, irmão. Então não fala que você não quer prosperar, não. Não fala que você não quer aquilo que Deus tem para te dar, não. Porque na verdade, quando você faz isso, você está limitando o mover de Deus, não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Porque Deus, ele tem prosperidade para as nossas vidas. Eu fico imaginando aqui o irmão Euclides, esse homem aqui, rico, esse homem abençoar tanta gente, tantas pessoas iam ser supridas, tantas pessoas iam ser abençoadas. Por que ele vai falar: não, Senhor, eu não quero, o Senhor tem para dar, mas eu não quero? Está quebrado em nome de Jesus. A prosperidade, ela é dom de Deus, e o Senhor tem sim para derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, em segundo lugar, Deus, ele honra quem age com fé. Eliseu, ele não entregou dinheiro para a viúva, ele entregou uma estratégia. Amém? Porque a verdade é que quando você dá dinheiro para alguém que não buscou renovar a sua mente, não buscou caminhos de prosperidade, estratégias, se a pessoa ela não sabe o que fazer com aquele dinheiro,
você está desperdiçando aquilo que Deus te deu. Entrega dinheiro aí para o jogador na rua, você vai ver. Entrega dinheiro, dá 1 milhão para ele. Eu conheço a história, acredito que vocês já devem ter visto. O homem que ganhou na Mega Sena, ele ganhou, não sei se foi 20, 30 milhões. Esse rapaz, ele foi morar numa suíte presidencial. Ele era mulherada, prostituição todos os dias. Ele fala que ele chegava no restaurante, estava lá almoçando, aí para ostentar ele subia na cadeira: hoje eu vou pagar o almoço de todo mundo. Aí ele fala que ele comprava carros, ele usava o carro, aí quando ele estava enjoado do carro, ele jogava fora. E o que aconteceu? Esse rapaz ficou pobre, mais pobre do que ele já era. Ele voltou para a casa da mãe dele, mostrou a casa da mãe dele. Essa hora eu fiquei com raiva desse cara. Só no tijolo, sem reboco, um barraco. Eu acho que só tinha uma televisão na casa da mulher. Que eu vi assim, que eu falei: tem alguma coisa de valor? Vagabundo. Meu, um cara desse, eu vou falar pra você, irmão. É uma quantia dessa aí. É só mãe mesmo. A mãe colocou esse cara de volta na casa dela para morar com ela. Você acredita? Mas o que é isso? Mentalidade de miséria, mente miserável, mente que não está preparada para ter recursos, para ter dinheiro. Precisa primeiro renovar a mente, precisa primeiro colocar buscar estratégia em Deus, caminhos em Deus, sabedoria. Porque se você der dinheiro para determinadas pessoas, essas pessoas elas vão se perder. Tem gente que vai largar a família, vai destruir casamento. Tem gente que vai para a prostituição. Tem gente que vai se acabar nas drogas. Então prosperidade, ela é justamente aquilo que Deus Ele tem derramado já sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? É a mentalidade, é o entendimento, a sabedoria que vem do Senhor em nome de Jesus. Amém? E lá em 2 Reis 4, no versículo 3 e 4, fala assim: então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em todas as vasilhas e vá pondo à parte as que estiverem cheias. Então o milagre exigiu planejamento, trabalho, organização e obediência. Amém? Então, quando nós queremos prosperar, nós precisamos entender que prosperidade não é dinheiro. Primeiro eu preciso adquirir algumas coisas antes. Primeiro eu preciso me organizar muitas das vezes. Primeiro eu preciso me disciplinar muitas das vezes, para que esse recurso que o Senhor coloca nas minhas mãos, ele não se perca. Amém? Então, exigiu planejamento, trabalho, organização e obediência. Amém? Empreendedores, pessoas muitas das vezes oram por crescimento, mas negligenciam processos, gestão, excelência e disciplina. Irmãos, infelizmente, nosso país, o nosso povo, ele não foi educado para ter gestão, para ter organização financeira. É uma cultura, tanto que você vê que parece que agora que estão tentando implementar nas escolas educação financeira da Giovana, eles colocaram lá, mas é só para tapar
Porque nós passamos, principalmente nós aqui, ensino fundamental, médio, aprendendo um monte de coisas que muitas das vezes eu acho que eu não uso desde quando eu saí da escola. Nem sei se eu vou usar um dia. E muitas das coisas até mentirosas. O homem veio de macaco, até a Terra foi uma explosão, Big Bang, um monte de coisas que às vezes não servem para nada. E verdadeiramente nós precisamos, mesmo agora, depois de adultos, buscar essa disciplina, essa educação financeira. Cara, onde eu ponho meu dinheiro? Onde eu posso multiplicar o meu dinheiro? Como que eu posso fazer para multiplicar aquilo que eu tenho, meus recursos? Porque na verdade, a palavra do Senhor, quando o Senhor ele colocou o homem na terra, ele falou: domine sobre todas as coisas. O que é dominar? Se eu te perguntar, se eu chego e te falo, você tem domínio sobre essa situação, o que eu estou querendo dizer? Que você tem um controle, autoridade, que você tem autoridade, que você tem informação sobre aquilo, que você domina aquilo. E nós precisamos dominar sobre essa área das nossas vidas. A gente não pode viver um dia atrás do outro como se não houvesse amanhã. A gente precisa verdadeiramente controlar aonde eu quero chegar, onde eu quero estar, o que eu quero conquistar na minha vida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acredito, eu estou com 40 anos, eu já estou na idade de já começar a pensar e para eu poder, eu ia falar me aposentar, mas não é essa palavra, porque está quebrado em nome de Jesus, eu vou trabalhar até, mas conquistar essa liberdade financeira, a ponto da gente não ficar dependendo de situações A, B ou C. Porque quando a gente está numa dependência, na verdade é um risco, às vezes. Se você depende de A ou B, a gente precisa depender somente do Senhor. Amém? Não, mas se acontecer isso, eu não tenho nem recurso para fazer uma compra para os meus filhos. Olha só que situação. Nós precisamos buscar em Deus essa liberdade financeira, isso que Deus tem para nós, através do quê? Do nosso conhecimento. Vamos estudar mais, vamos buscar mais conhecimento, vamos buscar sabedoria, vamos controlar o nosso dinheiro, vamos montar estratégias, caminhos. Depois eu vou passar para vocês o que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer, para que a gente possa viver e ao mesmo tempo, ainda que pouco a pouco, crescer financeiramente. Porque muitas das vezes a gente está esperando o dia YZ. O dia que eu estiver ganhando X valor, aí sim, aí eu vou começar a investir, aí eu vou começar a pensar nisso, e nisso, naquilo. Não, é hoje. Começa a pensar hoje, porque é uma construção. Aquilo que você começar hoje, amanhã depois, você vai conseguir conquistar, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. É ou não é verdade? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então muitas das vezes a gente não faz isso porque fala: eu só posso esse pouquinho aqui. Para eu ter alguma coisa só daqui 20 anos. Tá bom, mas os 20 anos vão passar. E se você tivesse feito isso há 20 anos atrás, hoje você estava vivendo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, colocar o nosso coração, a nossa mente e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu vou começar a me organizar, me planejar, eu vou viver uma vida e eu vou dominar sobre tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, porque foi essa unção que o Senhor colocou sobre mim. Então, em nome de Jesus, como servo de Deus, Deus falou: domine sobre todas as coisas, os peixes do mar, os répteis, tudo. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está dando essa unção para você, de autoridade, para que você domine sobre todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então, queridos, no reino de Deus, fé e diligência caminham juntas. A fé, ela abre portas.
mas a diligência, ela sustenta a bênção. Ser diligente, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu faço o que precisa ser feito. Se precisa, eu vou fazer. Se precisa se organizar, eu vou fazer. Em nome de Jesus, amém? Provérbios 22:29 fala assim: você vê um homem perito naquilo que faz? É uma pergunta. Você vê um homem perito naquilo que ele faz? Perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, aquele que busca dominar aquilo que faz, ele vai ser colocado entre os reis, porque você vai ser perito. Você vai ser aquela pessoa que é especialista. As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, ele é especialista, ele é o melhor que eu conheço. E a palavra fala que esse vai andar entre os reis, porque as pessoas elas estão procurando os melhores. Quando você quer ir num médico, você recebe uma indicação, você fala: meu, esse médico é muito bom, pode ir lá. Você vai querer ir naquele médico, sim ou não? Um advogado, esse advogado é bom, ele ganha a causa, você vai naquele advogado, sim ou não? É isso. Então esses vão andar entre os reis, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a prosperidade ela produz liberdade, amém? 2 Reis 4:7 fala assim: então ela foi e ela contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então o objetivo do milagre não era apenas gerar riqueza, era gerar liberdade. Amém? O Senhor ele quer gerar liberdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque não é só o dinheiro pelo dinheiro, não é apenas o recurso pelo recurso, é o recurso para um propósito. E para que você cumpra esse propósito, o Senhor ele quer te dar liberdade em nome de Jesus. Então eu vou ter tempo para dar algo bom para minha família, para passear com os meus filhos. Eu vou ter tempo para fazer a obra de Deus, para ajudar pessoas. Eu vou ter liberdade. Eu não vou ser escravo do meu trabalho. Eu não vou ser escravo daquilo que eu faço. Eu vou viver a liberdade do Senhor em nome de Jesus. E a ordem de Deus foi: primeiro, pague a dívida e viva do restante. Isso é algo muito sério que eu já cheguei a falar aqui no culto do Prosperity. A dívida, ela é uma questão de honra e ela também é uma questão espiritual. Então, dívida te deixa no mundo espiritual preso. Muitas das vezes tem muita gente que não prospera porque tem pendências. Pendência atrás de pendência. Pendência atrás de pendência. E a coisa mais difícil é a pessoa prosperar cheio de dívida. Não prospera. Vai atrás, vai buscar caminho, vai buscar sabedoria, vai no desenrola, vai no... Em nome de Jesus, parcela em 10 vezes, 12, 20, 30. Aquela pessoa que você deve procurar, ela fala: deixa eu te falar, eu posso somente assim, ó, esse tanto por mês, mas em nome de Jesus, aquela mulher foi primeiro, a ordem do profeta foi: vende, ou seja, gera recurso, trabalha, paga a sua dívida e depois viva do restante, tenha liberdade. Porque quando você está preso nas dívidas, você não tem liberdade. E em nome de Jesus, hoje, todo o ciclo de dívida na sua vida, todo o ciclo de pendências, cai por terra em nome de Jesus. O Senhor vai te dar liberdade para prosperar. Amém. Porque a prosperidade espiritual, ela não incentiva ostentação. Ela produz honra e responsabilidade financeira. Honra
O homem de Deus, o servo de Deus, ele é um servo de honra, ele é um homem de honra, é uma mulher de honra. Porque antes de qualquer coisa, vem o papel do servo de Deus, de ser honrado, de ser alguém, uma pessoa honrada, de ser uma pessoa que tem responsabilidade, que tem compromisso e que caminha direito. Então, em nome de Jesus, nós seremos pessoas de honra. As pessoas vão olhar para a gente, vão falar: quero fazer um negócio com você, porque você é uma pessoa de honra. Porque hoje aí fora está difícil encontrar. Você fazer uma parceria, uma sociedade, então, você tem que pensar quantas vezes? Hoje eu não tenho relação com ela, não. Então, é isso. Por quê? Pessoas de confiança, honrada, pessoas que vão somar, que vão trabalhar duro, que vão ser honestas, está muito difícil de encontrar. Tá ou não tá? Então, às vezes a pessoa ela tem dinheiro para investir em você, mas você fala: meu, mesmo assim não sei se eu quero. E nós somos em nome de Jesus. Só lá na firma fazia tipo assim, eu estava 10 pessoas. Aí todo mês, cada um dava 50, a gente fazia aquele valor e era sorteado por pessoa. Aí o cara que às vezes era sorteado, no outro mês não fazia parte deles. Entendi. O pessoal ficava bravo. Olha só. Entendeu? Porque todo mundo ia ser contemplado. Sim. Os primeiros, quem ia ficar por último ia ser contemplado. Mas chegava um cara, era contemplado, mas depois não queria lá de ficar cobrando fulano, você não deu dinheiro, você não deu dinheiro. E essas pessoas, elas estão sendo vistas, e oportunidades, portas se fecharão para elas. Mas aquele que tem honra, aquele que tem responsabilidade, compromisso, esse, em nome de Jesus, as portas serão abertas, em nome de Jesus. Portas de oportunidade, eu declaro que estão sendo abertas sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, em nome de Jesus, para você prosperar. Amém? Amém. Aleluia. Provérbios 22:7 fala assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E em nome de Jesus eu declaro que você vai ser aquele que empresta em nome de Jesus. Você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, você vai abençoar, você vai honrar muitas pessoas através da prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele deseja pessoas livres para investir, servir, gerar empregos, sustentar suas famílias e financiar a expansão da obra. Em nome de Jesus, se coloquem de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus, Ele deseja pessoas livres para poder fazer aquilo que é a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? E a vontade de Deus, a palavra fala que ela é perfeita e ela é agradável. Então tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor vai gerar alegria e satisfação no nosso coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos, meu Deus, diante do Senhor, Pai, colocar, meu Deus, as nossas vidas, colocar, meu Deus, essa palavra, Pai, que quebra, meu Deus, no nome de Jesus, todo espírito de miséria, de escassez, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toda prisão de dívida é denunciada agora, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que sobre a nossa vida há liberdade, meu Deus, para avançar, liberdade, meu Deus, para prosperar em todos os nossos caminhos, e toda amarração, Pai, toda prisão financeira está quebrada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que sobre a vida dos teus filhos há, meu Deus, a bênção do Senhor,
que enriquece e não acrescenta dores. Eu profetizo que os seus filhos eles vão prosperar para toda boa obra, Pai. E o Senhor vai usar, meu Deus, a vida de cada um aqui para um grande e poderoso propósito. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, declaro que sobre eles, Pai, meu Deus, que caia agora uma unção de prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplaudo ao Senhor em nome